sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres. Hoje nós vamos ler juntos Levíticos capítulo 21, a lei para os sacerdotes. O nosso tema de hoje é Israel como uma nação com um padrão mais elevado. Israel, simbolizando aqui o povo de Deus, sendo chamado por Deus para ser um padrão mais elevado. Será que você tem vivido esse padrão mais elevado de Deus? Será que você tem vivido uma vida santificada, consagrada, piedosa, dedicada, separada para o Senhor? É o que nós vemos aqui em Levíticos capítulo 21, de 1 até o versículo 8, tá bom? A Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, os filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe ou por seu pai, por seu parente mais chegado, por seu filho ou sua filha ou por seus irmãos. E também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ou seja, aqui no sentido de se aproximar de um cadáver, de um morto, de alguém que faleceu. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria, se contaminaria, em outras palavras. Não farão calva na sua cabeça, não contarão as extremidades da barba, não cortarão, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque ofereceram as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Então nós aprendemos aqui que Deus chama o seu povo e estabelece sobre ele um padrão mais elevado. Amados, Deus chama o seu povo para viver esse padrão mais elevado do que outros povos, outras etnias, outras nações, os seus vizinhos que eram descrentes. Deus chama eu e você, povo de Deus, aqui um símbolo, é claro, de Israel no Antigo Testamento, a semente abençoada pela qual viria o Messias prometido, que abençoaria todas as nações. Então nós vemos aqui, tanto em Levítico 18 até o capítulo 20 de Levítico, Deus recapitula os seus padrões mais elevados referente a relacionamentos, a religião, a direitos, a responsabilidade dos membros da comunidade de Israel. E no capítulo seguinte nós vemos Deus recapitulando um padrão ainda mais elevado para os líderes de Israel, que naquela época eram chamados de sacerdotes e levitas, os famosos filhos de Arão. Mas por que Deus estabeleceu esses padrões mais elevados? Deus quis que Israel servisse de luz e padrão para o restante do mundo, e que seus líderes, os líderes de Israel, fossem luz para toda a nação judaica, exemplo, referência para toda a nação judaica. Assim também Deus quer que eu e você, nós, sejamos exemplos para aqueles que estão lá fora. A igreja é a fibra moral da sociedade. A igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. A igreja do Senhor Jesus, ou seja, os verdadeiros crentes, os verdadeiros filhos de Deus, são referência para aqueles que estão lá fora. Nós precisamos ser esse axioma moral, ético, diante da sociedade, porque a igreja é a esperança do mundo, gente. É através da igreja que o evangelho de Jesus Cristo é pregado, por isso Deus chama o seu povo a um padrão mais elevado, tá? Então, Deus espera o mesmo de nós hoje, assim como esperava na época de Israel, Deus espera o mesmo de nós hoje, tanto dos líderes quanto dos liderados. Todos aqueles que se denominam filhos de Deus devem viver um padrão mais elevado.
Por que devemos ser fiéis em desempenhar um padrão mais elevado do que o restante do mundo? Talvez é uma pergunta que surja aí no seu coração. Por que eu tenho que ser diferente dos demais? Por que eu não posso ser igual a eles? E a resposta é, para sermos semelhantes a Deus. A primeira resposta, o primeiro princípio, Deus nos fez diferentes. Por quê? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Os antigos chamavam, em latim, de imago Dei. A imagem de Deus. Deus nos criou para sermos a imagem dele. Imagem é uma referência à espiritualidade, porque Deus é espírito, e assim como Deus é espírito e exerce espiritualidade, nós também, nessa comunhão com Deus, exercemos espiritualidade. Por sermos espíritos que fomos vivificados através de Jesus, podemos exercer uma espiritualidade, uma comunhão espiritual, uma adoração espiritual com o Senhor. E semelhança, por isso imagem e semelhança, tem a ver com as virtudes, com as qualidades de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, é o que a teologia chama, as características que Deus comunicou aos seres humanos, que revelam que eles foram criados para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto é para sermos semelhantes a Deus. Para também nos qualificarmos para o ministério. Por que Deus chama os seus sacerdotes a um nível mais elevado? Há uma separação santificada diante dele, para nos qualificarmos para o ministério. As pessoas não querem seguir qualquer pessoa, as pessoas querem seguir pessoas sérias com Deus, pessoas que temam a Deus, pessoas que sejam exemplo e modelo para os demais. Terceiro princípio, para garantirmos a bênção de Deus sobre a nossa vida, gente. A bênção de Deus está disponível para aqueles que caminham com Deus em santificação e honra. Assim como Deus chama aqui em Levíticos 20, seus sacerdotes, para que não se contaminasse com pessoas mortas, para que não se contaminasse com mulheres profanas, para que não se contaminassem no seu traje, na sua vestimenta, se asseassem, fossem homens limpos, higiênicos, pessoas separadas realmente para Deus, que se destacassem dentro da comunidade de Israel. Assim também, Deus quer que para que nós tenhamos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sejamos separados para Deus. É isso que significa a palavra santo. Santo significa separado para um propósito, Aqui vem do hebraico kadosh, separado para um propósito. Eu e tu fomos separados para um propósito eterno, para um propósito divino. O quarto princípio que nós aprendemos, por que Deus nos fez num padrão mais elevado do que o mundo? Para nos preparar para a liderança de amanhã. Deus chamou a igreja para liderar. Deus chamou os crentes para ser cabeça, para liderarmos o amanhã, para liderarmos e influenciarmos pessoas. Sempre lembrando, como diz John Maxwell, liderança é influência. Como é que a igreja vai influenciar o mundo? Liderando a partir desse padrão mais elevado que Deus estabelece na sua palavra. Quinto princípio, para recebermos a recompensa de Deus pela fidelidade. Na medida em que nos santificamos, nos consagramos, vivemos uma vida piedosa, dedicada, fiel ao Senhor, nós teremos de Deus a recompensa, suas bênçãos, suas promessas, a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Mas aí surge talvez uma segunda pergunta: o que caracteriza aqueles que se esforçam para viver de acordo com o padrão mais elevado de Deus? O que caracteriza? O que caracteriza aqueles que se esforçam para viver de acordo com o padrão mais elevado de Deus? Primeira resposta é que estes adotam valores divinos. E lembre-se que a igreja foi chamada para estabelecer os valores do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Então, quem vive esse padrão mais elevado, esse padrão santificado, essa vida piedosa, dedicada, consagrada ao Senhor, adota os valores divinos na sua vida. Os princípios de Deus, o que a palavra de Deus ensina, os mandamentos do Senhor no seu dia a dia, não só na mente, mas descendo para o coração e vivendo e se transformando em vida, vida na vida. E isso é tremendo, gente. Entendemos que fomos chamados para ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. Outra coisa, pessoas que cuidam dos interesses dos outros. Como nós vivemos um padrão mais elevado, a palavra de Deus nos capacita a cuidarmos, a sermos mordomos fiéis.
tanto das coisas de Deus, quanto também cuidarmos dos interesses dos outros, das coisas de outras pessoas, porque nos tornamos pessoas confiáveis. Terceiro princípio, vivemos de maneira íntegra. E íntegra fala de inteiro, pleno, completo. Vivemos de maneira íntegra diante de Deus, ética, correta, com os valores do reino de Deus. Quarto, cumprimos as palavras dele. Cumprimos as palavras de Deus, né? Porque conhecemos a sua palavra, meditamos na sua palavra e vivenciamos a sua palavra. Glória ao Senhor Jesus. Também desenvolvem os seus dons e o seu potencial. É outro princípio, o quinto princípio que aprendemos. Na medida em que vivemos esse padrão mais elevado, na medida em que caminhamos com Deus em consagração e honra, desenvolvemos os nossos talentos, os nossos potenciais, os nossos dons, aquilo que Deus, o nosso carisma, né? Tudo aquilo que Deus derramou sobre nós. Dons fala de presente, carisma, de coisas maravilhosas que Deus derrama sobre os seus filhos, ministérios, dons, capacidades naturais, ou seja, que são inatas, mas também capacidades sobrenaturais que são derramadas pelo Espírito Santo. O sexto princípio que aprendemos é que nós administraremos bem o tempo e o dinheiro. O tempo e o dinheiro são recursos valiosos, preciosos. E se nós vivemos uma vida piedosa, santificada, consagrada, um padrão mais elevado, assim como Deus exigiu o padrão mais elevado dos sacerdotes e do povo de Israel, teremos a capacitação por Deus de administrarmos bem o nosso tempo e o nosso recurso. Por quê? Porque a gente entende que o tempo e recurso foram graças a nós, né, entregues para que sejamos mordomos fiéis. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Lembre-se que diz Jesus, se você for fiel no pouco, Deus vai dar muito mais para você. Então seja fiel, administre bem seu tempo, seus recursos. E por último, sétimo princípio do o que caracteriza aqueles que se esforçam para viver de acordo com o padrão mais elevado de Deus. O sétimo princípio, repassam a outros aquilo que receberam. Aqui nós vemos a noção do legado, do discipulado, da importância de não somente nós vivemos essa vida santificada, piedosa, consagrada diante de Deus, mas tudo aquilo que Deus construiu em nós, toda a estrutura, toda a vida espiritual, a vida interior, nós passarmos adiante a outras pessoas esse padrão mais elevado, essa vida dedicada ao Senhor, sendo modelo, referência e discipulando outras pessoas, deixando um legado espiritual no coração dos outros, tá bom? Então, quais são os sete características daqueles que vivem um padrão mais elevado de Deus? Primeiro, eles adotam os valores divinos. Segundo, cuidam dos interesses dos outros e também dos interesses de Deus. Terceiro, vivem de maneira íntegra diante de Deus e diante da sociedade. Quarto, cumpre a palavra de Deus no seu dia a dia. Quinto, desenvolvem seus dons e o seu potencial. E em sexto, administram bem o tempo e o dinheiro. E em sétimo e último ponto, repassam a outros aquilo que recebem. Tá bom? E os outros pontos que falamos é por que devemos ser fiéis em desempenhar um padrão mais elevado que o restante do mundo. Primeiro, para sermos semelhantes a Deus. Segundo, para nos qualificarmos para o ministério. Terceiro, para garantirmos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quarto, para nos preparar para a liderança do amanhã, a liderança do futuro. E quinto, para recebermos a recompensa de Deus pela fidelidade. Amém? Então, lembre-se, assim como Deus chamou Israel para ser uma semente santa, uma semente qualificada, abençoada, para ser luz entre as nações, Deus chama eu e você para sermos uma bênção na nossa geração. Que Deus te use poderosamente nas suas mãos, que a graça e a glória do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para o Maicon, a Alisson, a Claudinha Preciosa, a Delice Bueno, o Paulo Reinoso, Luiz Cordeiro, Valdemir Fortaleza, a doutora Tatiane Domingues, a Camila Fornicoli, a Ari, lá de Paris, o meu cunhado, Jason Merquiades, a Renata Garri e a doutora Natália Sossai. Que Deus os abençoe, queridos. Que a graça e a paz de Deus venha sobre vocês.
Que a unção do Senhor faça toda a diferença nas vossas vidas e que a bênção do Senhor nos alcance na medida em que andamos num nível mais elevado, sendo modelo e referência para os de fora e ao mesmo tempo vivendo uma vida piedosa, consagrada, dedicada e santificada, separada para um propósito, para a glória de Deus. Amém? Aqui debaixo no link de descrição também vai ficar todas as informações da nossa igreja, horário de culto, todas as nossas redes sociais, mídias sociais. Lembre-se que agora nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcast e no Apple Podcast. Você pode ouvir as nossas ministrações. Já tem ali, é só colocar na lupinha PR de pastor, espaço Giovanni, tudo com I, Giovanni, espaço JR. Agora você pode ouvir no Spotify as nossas ministrações. Nós temos mais de 2.703 ministrações ali para você, disponível para você crescer, florescer, se desenvolver no Senhor. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos aqui a vida dos nossos amados irmãos, o Roberto Godoy, o Alisson, Maico, a Claudinha, a Delice Bueno, Paulo Reinoso, Luiz Cordeiro, Valdemir, doutora Tatiane, a Camila Formicoli, a Ari, o Merquiades, a Renata Gazi e a doutora Natália Sossai, diante da tua presença. Abençoamos aqueles que estão aqui ao vivo conosco, aqueles que nos ouvirão através das plataformas de mídias digitais. Queremos colocar cada vida, cada família diante do teu altar, diante do Senhor. Pai, abençoa cada um deles com a tua graça, com a tua unção. Levanta eles em consagração, estabelece eles como luz em meio às trevas, como sal da terra e luz do mundo. Coloca esses candelabros, esses candeeiros do Senhor em lugares mais altos. Eleva eles, ó Deus, na posição que está no teu coração. Que possamos viver esse padrão mais elevado, Pai, do Senhor, assim como o Senhor estabeleceu sobre os filhos de Israel, um padrão mais elevado, um padrão santificado, para que o Senhor fosse santificado do meio do teu povo, que possamos, ó Deus, nos santificar, nos consagrar ao Senhor, nos separar para o propósito glorioso que o Senhor tem na nossa vida. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta a tua unção, o teu poder, a tua glória sobre cada um dos meus irmãos, Pai. Nós te louvamos de todo o coração pelo cuidado, pela bênção, pela unção, pela graça do Senhor sobre nós. E que nunca falte mantimento na nossa casa, nem provisão, bênção e prosperidade, a paz que prospera, o shalom de Deus esteja sobre nós, nossas casas e nossas famílias. A cada manhã as tuas misericórdias se renovem sobre a nossa vida e essa seja a causa de nós não sermos consumidos. Que o Senhor nos capacite a vivermos uma vida, ó Deus, sábia, honesta, sincera, íntegra diante de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aqui no link de descrição também tem todas as informações, caso você queira contribuir conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. Um grande abraço, beijão, Deus os abençoe, amém e amém.